Sérgio de Bocage, boa tarde, Bocage. Bom, fim de semana com gosto de decisão, né? Aqui no Rio, finalmente chegamos ao final do Campeonato Estadual do Rio, as semifinais. Teremos no sábado o jogo do Fluminense contra Cabo Friense e depois no domingo o jogo do Vasco contra o Fluminense. Flamengo e Cabo Friense sábado 6h30, Fluminense e Vasco domingo às 4 da tarde. A gente está vendo aí, ó. O jogo de ontem, né? Esse Vasco que acabou em um empatado em 1-1, isso. né? Fluminense segundo colocado, o Vasco terceiro colocado. O Fred fez 1-0 para o Fluminense e o Vasco no segundo. Esse gol já foi no segundo tempo. E o Vasco depois vai buscar o empate nesse cruzamento aí. O Thales, que entrou no intervalo, aproveitou bem a chance e fez o gol do empate. O resultado só fez adiar a decisão, porque o Fluminense joga pelo empate. Aí foi a expulsão no finalzinho do jogo do Jean. O Renato Gaúcho reclamou muito do jogador do Vasco, do jogador dele ter sido expulso. Ele acha que um jogador do Vasco deveria ter sido expulso também no primeiro tempo, mas ele esqueceu de citar que o Vasco teve 2 pênaltis a favor dele que não foram marcados. Não que O que você achou dessa arbitragem aí, meu caso? A arbitragem do Campeonato do Rio está boa. Apesar de um erro ou outro, ela está boa. O erro mais clamoroso foi aquele 33 centímetros. Lembra do jogo Vasco e Flamengo? Você trouxe a régua pra gente. Foi o erro mais clamoroso. E o árbitro foi afastado e teve de passar por uma reciclagem. No mais, a arbitragem está nos padrões brasileiros. Nem muito ruim, nem muito boa. Todo árbitro erra. O problema é que hoje em dia as câmeras todas no entorno do campo mostram que os árbitros erram mais do que a gente achava no passado, quando a gente não via com tantos detalhes, né? Mas dá para levar até o final e não vai haver problema, não. Agora, o Vasco pediu árbitros de fora. E aí a gente vê lá no jogo Barcelona e Real Madrid quantas lambanças o árbitro espanhol fez. Acontece no mundo inteiro. O Bocage, semana que vem tem Libertadores, né? Flamengo semana e Botafogo que vem tem jogam. Libertadores. Nesse final de semana agora, o Flamengo joga podendo perder por 2-0 e vai para a final do Carioca. E o Fluminense joga pelo empate com o Vasco e vai para a final também. No meio de semana, Botafogo e Flamengo já voltam para a Libertadores. O Botafogo, no caso, nem no Campeonato Carioca está mais. E o Vasco joga pela Copa do Brasil contra o Resende em Manaus. Resende do Rio de Janeiro contra Vasco do Rio de Janeiro, jogam em Manaus para poderem fazer um evento teste na Arena Amazonas lá, né, para a Copa do Mundo. Eles vão ganhar uma Copa. O Brasil vai cruzar o Brasil. Lá a Arena. Se o Vasco então for para a final do campeonato, no outro domingo que já começa a decisão, vai ter esse desgaste todo da viagem até Manaus. Embora o Flamengo, que deve ir também, terá o desgaste de ir ao Equador na quarta-feira. Mas o Vasco poderia poupar isso, né? O Fluminense é que se deu bem, só volta a jogar pela Copa do Brasil no dia 10. Aí, no caso, se o Fluminense estiver na decisão, ele sim é que vai precisar fazer um jogo extra entre os dois jogos. Ok, vamos aguardar para ver. Obrigada, Bocage. Bom fim de semana para você também.